A matemática é fundamental para todos nós e, geralmente, falamos de matemática pelos piores motivos, ou seja, pelos fracos resultados que os alunos portugueses e na generalidade dos países, a nível mesmo mundial, porque até nos Estados Unidos se verificam esses problemas, portanto, nas notas baixas que eles obtêm nos exames. Numa dificuldade que alguns terão para aprender a matemática, o esforço que tem sido feito pelos professores, no caso dos Açores, quer pelos professores do ensino secundário, quer pelos professores da universidade, tem sido feito um esforço grande para desmistificar o ensino da matemática, torná-lo, digamos assim, mais simples e fazer com que as pessoas afastem de si aquela ideia que têm de que a matemática é uma coisa terrível. E a matemática tem a ver com tudo, como tem sido demonstrado nestas tardes da matemática, organizadas pelo Departamento de Matemática da Universidade dos Açores e pela Sociedade Portuguesa da Matemática. As tardes da matemática vão voltar a Ponta Delgada. Amanhã, sábado, é no auditório da Biblioteca Pública e Arquivo de Ponta Delgada que terá lugar mais uma dessas iniciativas, uma tarde da matemática dedicada ao baralho de cartas. O responsável pela conferência será o professor Jorge Nuno da Silva, que é nosso convidado. Professor, muito bom dia, muito obrigado pela sua disponibilidade. E alguns dos nossos telespectadores já estão familiarizados com as tardes da matemática, já sabem. Outros não, onde perguntar outra vez a relacionarem a matemática com coisas que não têm nada a ver com o baralho de cartas. Mas a matemática está presente em tudo, não é? A matemática está presente em tudo e esta iniciativa da Universidade dos Açores e da Sociedade Portuguesa da Matemática é muito louvável porque traz várias pessoas que mostram diversas perspectivas e várias maneiras em que a matemática está presente na vida de todos. E, portanto, este leque de ofertas é muito útil para a população em geral, para os professores, para os alunos, enfim, para desmistificar, como disse, o papel agressivo da matemática, que está mais nos nossos olhos do que noutra coisa, não é? Isto tem-se evoluído nesse sentido, não é? Tem-se evoluído muito nesse sentido e, particularmente, aqui os Açores fazem um trabalho muitíssimo bom. Estas pessoas estão ligadas a este projeto das tardes de matemática da SPM e outros projetos que a Universidade já esteve envolvida. Claro. E essa evolução dá-se não só no sentido de desmistificar o ensino da matemática, mas penso também nos resultados práticos. E eu digo isso porquê? Porque muitas vezes, quando eu se falar de matemática, em termos abstratos e gerais, fala-se que é terrível, mas depois, particularmente, falando com um ou outro aluno, vês que até há belíssimos alunos em matemática nas nossas escolas. E eu creio que sim, eu creio que há uma mudança dos últimos anos e que agora os alunos, em geral, já veem a matemática com outros olhos e os professores também. E o ensino, de facto, precisa de um abanão de vez em quando, porque ensinar matemática é difícil e isso é reconhecido historicamente desde sempre. Desde há milhares de anos que há registros do esforço das culturas em tentar ensinar matemática às gerações vindouras. É difícil. E as dificuldades da matemática podem também ter a ver com o método de ensino em geral, e não só a matemática. Estava-me a lembrar de uma reportagem que vi na televisão americana há algum tempo, onde eles criticavam imenso os americanos por não saberem nada de matemática, mas depois faziam a comparação entre o tempo de estudo da matemática e o tempo de estudo em geral e dedicado ao estudo de um jovem americano e de um jovem japonês, e claro, era impensável, porque também na matemática tudo se faz com trabalho, incluindo a matemática. E é preciso ver que os Estados Unidos têm, primeiro, são um país muito grande e muito diverso. Nós dizemos muitas vezes americanos isto, os americanos aquilo. A América é muito diversa, eu vivi lá há muitos anos e, portanto, só a porcentagem de hispânicos é tão grande que às vezes não sabemos qual é o país que estão. Exato, eu tive lá 2 filhos no sistema de ensino, acompanhei muito perto, profissionalmente e também familiarmente. E os Estados Unidos são muito diversos, têm o melhor e o pior de tudo, como é evidente. E têm problemas que o Japão não tem e que muitas outras cidades não têm. Por exemplo, problema de integração, como falou dos hispânicos, e pode-se falar dos asiáticos e dos negros, etc. Portanto, tem muitos problemas na escola que nós não temos e que o Japão não tem, que é uma sociedade mais homogénea, onde é mais natural fazer essa monocultura de estudo intensivo do que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos a coisa tem de ser muito diversa, muito apelativa. Mas apesar de tudo isto, tudo tem belíssimas ofertas em termos de ensino, quer nas universidades, quer nos colégios para matemática. Com certeza. Não é por acaso que o destino dos melhores cérebros do mundo é para os Estados Unidos. Vão para os Estados Unidos. E basta ver a atribuição dos prémios Nobel ou dos prémios da matemática internacionais,
muitos deles vão para os Estados Unidos. Claro. A propósito dos sistemas de ensino, estava a falar consigo, olhei para o seu iPad e surgiu-me uma dúvida que as pessoas muitas vezes perguntam. Mas afinal, pode-se utilizar computadores, máquinas de calcular, pode-se utilizar indiferenciadamente e indiscriminadamente todos estes aparelhos que são uma ajuda preciosa no estudo da matemática ou não? Eu trouxe duas coisas maravilhosas comigo, que andam sempre comigo, um baralho de cartas e o iPad. São duas coisas maravilhosas. Agora, a utilização do iPad ou máquinas de calcular, em geral, muito cedo no ensino, é mau. Tudo na sua conta, peso e medida. Claro. Agora, até deixar a pessoa, pelo menos, tem que saber raciocinar. Com certeza. Não é bom dar uma bicicleta a uma pessoa que não sabe andar de bicicleta. Não serve para nada. Portanto, primeiro é preciso raciocinar, saber raciocinar, ter um juízo crítico, até para apreciar as capacidades da máquina, porque as máquinas hoje em dia são cada vez mais fascinantes. É um período fantástico de desenvolvimento tecnológico que temos obrigação de usufruir e de partilhar com os alunos. E não se pode fugir disto. Combater isto é o mesmo que combater uma parede. É impossível. Os alunos vão pela tecnologia e nós vemos o apelo que os jogos de computador têm, por exemplo, claro, nos miúdos. Não é por acaso. Mas eles antes aprendem a jogar no computador, aprendem ainda antes de raciocinar. Bom, os jogos de computador, o que a investigação tem mostrado é que os jogos de computador têm muito raciocínio daquele tipo e têm muito esforço intelectual daquele tipo. E o que nós temos, muitas vezes, é de tentar aprender com os videojogos para aplicar em sala de aula com coisas mais substanciais. Claro. Mas não há dúvida que, em técnicas pedagógicas, alguns videojogos são obras-primas que nós temos de olhar e meditar. E saber como é que se pode tirar partido disso. Exatamente. Mas então anda sempre com o iPad e com o baralho de cartas. Baralho de cartas, isso é que é preciso explicar às pessoas. Claro que as tardes de matemática, isso não são propriamente manhãs de matemática. A tarde de matemática é amanhã, 15h30, mas pode-nos dar uma ideia. Bom, o que é que vai ser essa conferência então? Toda a gente conhece baralho de cartas. Os miúdos, os alunos, as professores, toda a gente conhece, faz parte da nossa cultura. E um baralho de cartas é uma coisa notável, porque as cartas têm muita combinatória, têm costas e frente, têm duas cores, podem ser vermelhas ou pretas, há 4 naipes, e cada naipe tem 13 cartas ordenadas, portanto, a combinatória que um baralho encerra é muito grande. Aliás, um baralho de cartas não é um jogo, é um sistema de jogos. Podemos jogar milhares de jogos com o mesmo baralho. Portanto, a riqueza combinatória e matemática de um baralho potencial é muito grande. Quando conduzida para ilustrar conceitos matemáticos, é fantástico, presta-se muito. E há aliás, por isso mesmo, os jogos têm tudo a ver também com estratégia, com inteligência, com raciocínio, o bridge, a sueca, contar as cartas que já saíram, não saíram, tudo isso. Mencionou agora 2 jogos muito bons a níveis diferentes. O bridge é, em absoluto, um grande jogo, um jogo muito sofisticado, e a sueca é um jogo muito popular em Portugal, e, como deve saber, muito difícil de jogar bem. Claro, muito difícil de jogar bem. O bom jogador de sueca é uma pérola rara. E é ingrato jogar com um bom jogador de sueca. Exatamente, é muito porque ingrato. Eles têm aquilo tudo controlado e não admitem essas falhas, não é? Exatamente. E isso, ao fim e ao cabo, tem a ver com a matemática. Tem a ver com a matemática. E há outra coisa que eu desenvolvo e tento mostrar, que é os truques de cartas matemáticos, que são baseados só em matemática, não têm esconder cartas nas mangas, não tem nada disso. E quem vê um truque desse e depois o aprende e aprende os conceitos matemáticos à volta, quando aprende nesse contexto, nunca mais esquece. Porque não há dúvida que dourar a pílula é sempre boa ideia. E as cartas são uma coisa muito apelativa, mexe-se com as mãos, é muito rica, é muito agradável e temos tido muito sucesso nestas apresentações. E a sua conferência é daquelas, digamos, acessíveis no ponto de vista que toda a gente vai perceber o que é que está a dizer. Não é preciso perceber de matemática. Não, é preciso saber somente o que é um baralho de cartas. 4 naipes, do As ao Rei. E estão todos convidados. Muito obrigado, Sr. Professor. Todos convidados amanhã, tardes da matemática. Baralho de cartas é então o tema, o baralho de cartas e a matemática, é na Biblioteca Pública de Ponta Delgada, a partir das 15h30, com entrada livre, o que também é importante nestes dias de crise. Vamos então para o intervalo, regressamos logo de seguida.